E aí ele coloca como a sensação, que são verdadeiras e são objetivas. Elas são a origem do conhecimento e elas não podem falhar. As sensações, e a gente lembra de Platão, né, que ignorava totalmente as sensações. As sensações, elas nos atrapalhavam. Então a gente tinha que fugir das sensações, abraçar somente a razão. Os epicureus, o pensamento de Epicuro, fala não. As sensações, elas são reais e elas não podem falhar. E aí a gente cai num problema com relação a isso, né? E essas sensações, elas vêm dos átomos, né? A gente falou sobre o pensamento de Demócrito, né? Que é o pensamento materialista, né? E a filosofia de Epicuro é materialista, né? Os cínicos também, porque a felicidade pode ser encontrada pela vida comum, né? Pelo fugir de todos os tipos de perturbações e da simplicidade. E aqui também é uma filosofia que é materialista. Então, as sensações no pensamento do epicurismo, elas vêm dos átomos que penetram os seres humanos, né? Invadem os seres humanos, as sensações. Depois, essas experiências, que são as experiências que vêm dessas sensações, nós, e vão nos marcando, né? As sensações nos marcam, né? Deixam marcas em nós, essas experiências. E, por último, nós temos os sentimentos, né? Que é o prazer ou é a dor. Esses sentimentos nos geram prazer ou nos geram a dor. Só que tem um problema com essa questão das sensações, né, como verdadeiras, porque a gente pode cair no objetivismo, quer dizer, tudo que chega é verdadeiro, né? Tudo é objetivo. Então, todos os pensamentos, todas as vontades, tudo isso é verdadeiro. Ou a gente vai para um subjetivismo. Se eu estou sentindo aquilo, isso é bom para mim, você pode estar passando por sentimentos ou pelas mesmas sensações e os sentimentos que gerados em você são ruins, né? São maus. Então a gente tem o problema de cair, seja no objetivismo ou seja num subjetivismo total. Mas, em suma, os epicureus, eles buscavam, como a gente tinha falado antes, né, que eu falei já antes, a aponia, que é a ausência da dor no corpo, e a ataraxia, que é a ausência de dor, né, na alma. Então, para o Epicuro, os prazeres estavam realmente em fugir. Qualquer tipo de paixão, qualquer tipo de prazer, de coisa que me trouxesse algum tipo de sofrimento. Então, eles achavam que a verdadeira felicidade estava nessa ataraxia, nesse não sentir dor. É aí que está a verdadeira felicidade. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente falou em ética, não sei se vocês lembram, que é a divisão dos prazeres, né, de Epicuro. A gente falou de uma divisão de 3 prazeres, né? Os naturais e necessários, prazeres naturais e necessários, é comer, beber, tudo isso. Os naturais e não necessários, que é o comer bem, se vestir bem, né? Tudo o que a gente precisa, mas acrescentado de algo mais. Né? São os bens necessários, os bens naturais e não necessários. E o terceiro são os bens são não naturais e não necessários, que seriam as honras, o poder, o dinheiro, né? As riquezas. Então, esses são bens não naturais e não necessários. Então, ele fazia essa divisão desses 3 tipos de prazer. Né? Dos bens, perdão, dos bens naturais
necessários, bens naturais e não necessários, bens não naturais e não necessários. Dúvidas? E é interessante um dos pensamentos da escola de epicurismo, que é a questão da política, porque eles queriam fugir da política, porque a política gera sentimentos ruins, né? E de fato é verdade isso, né? Então, por isso que eles não tinham uma resposta nem queriam se envolver com nenhuma questão da cidade. Então, eles falam assim: de todas as coisas que a sabedoria busca em uma vida feliz, a política, ela, perdão, de todas as coisas que a sabedoria busca em uma vida feliz, o maior bem de todos é a conquista da amizade. Então, ao mesmo tempo que eles ignoram a política, que seriam as coisas da cidade, eles valorizam a amizade. E a amizade seria no intuito de eu me enxergar no outro. Eu me ver que ele também tem os mesmos valores que eu. Então, se ele tem os mesmos valores que eu estou buscando, então isso é bom. Então, isso é uma boa amizade. Então, os epicureus, o epicurismo, né, ele valorizava muito as amizades. Então, o Epicuro criou, né, o Jardim de Epicuro, famoso, os Jardins das Delícias, ali no subúrbio de Atenas, em que eles discutiam filosofia, né, praticavam exercícios físicos e cultivavam a boa amizade. Né? Então, esse pensamento ele continuou por muito tempo. Não pode não. Oi? Você me cobra. Tua mãe aí em cima no rio. Vai lavar a mão. Dúvidas, perguntas? Basicamente isso. Então, o Epicuro ele buscava a felicidade realmente na simplicidade das coisas. Então, os pequenos prazeres. Né? Então, é fugir, né, de toda a dor, todo o sofrimento. E aí, você saber escolher dentre esses pequenos prazeres. Né? Ele falava um pedacinho de queijo, que poderia ser um prazer muito grande se você não comesse queijo todo dia. Faz muito sentido isso. Igual você comer o prato de comida que você mais gosta todo dia. Sei lá, macarronada, sei lá, batata frita com bife com batata frita, imagine. Ou comer hambúrguer todo dia. Aquilo que era bom Galinha de demais, muito capoeira. gostoso, a gente comer todo dia, não passa a ter aquele gosto. Mas se você imagina demorar um ano para você comer aquela comida que você mais gosta, qual vai ser o prazer que você vai tirar daquela simplicidade? Né? Então, o Epicuro tinha muito isso, de retirar, de fazer um cálculo, um cálculo, né, dos prazeres, né, de retirar o maior prazer possível das coisas mais simples, né, para que pudesse ter um efeito maior. E a terceira escola e última, que acredito que é a mais famosa, porque tendo pessoas que até hoje em dia pensam e querem abraçar, que é o estoicismo, né, os estoicos. E a palavra estoicismo vem de stoa, que significa o pórtico. Eles ficavam, ele não tinha dinheiro para pagar um aluguel de algum lugar, ou comprar um lugar, então eles ficavam no pórtico, em Atenas. Então eles ficaram conhecidos como aquele pessoal do pórtico. Então o pessoal da estoa acabou pegando o apelido dos estoicos. E os estoicos têm três pensadores principais, quer dizer, não. O Clécito,
e Crísipo. Acho que é isso o nome dele. Deixa eu ver aqui. Eu não estou entendendo minha letra do que eu escrevi. Eu acredito que seja isso. Acho que é Clécinto. Então, os estoicos, eles também têm muito, é muito parecido com o epicurismo, só que tem algumas diferenças. Os estoicos também têm a sensação como base de conhecimento. Eles colocam a sensação. Mas a sensação, ela deveria passar pela razão. Isso que é interessante. A sensação, ela deveria passar pela razão. E a partir disso, surge uma representação, que é quando essa sensação, ela se apresenta à alma, é uma representação. E a partir disso, dessa representação, ele deveria, o filósofo, ou o sábio, né, ele deveria não simplesmente sentir as coisas, mas ele deveria tanto assentir ou consentir as coisas ou rejeitar. Então, ele sente, né, pela sensação, mas isso passa pela sua razão. Surge uma representação dessa sensação na sua alma. E aí, pelo crivo da razão, né, isso ficaria em nós, assentaria em nós, ou isso seria rejeitado. Né? Então, a impressão, que seria o último caso, a impressão não depende de nós, mas nós somos livres para tomar uma posição contra esses afetos, essas afeições, né? Então, os epicureus, perdão, os estoicos têm muito dessa questão de receber da natureza, tudo o que vem da natureza, o que vem, ele acredita numa inteligência do cosmos, no logos, mas a questão é como eu respondo a esses sentimentos, a essas sensações que me chegam. Essa que é a diferença, uma das diferenças principais dos epicureus, do epicurismo, para os estoicos. A resposta a essas sensações que me chegam, que passam pela razão, e aí, através da razão, eu rejeito aquilo ou eu abraço aquilo, ou eu assento aquilo em mim. Certo? Fala aí, dúvida? Sim, não, ficou meio ruim. Fala aí, meu povo. Vamos continuar. Então, o Zenão, ele foi o principal representante do estoicismo. Muito parecido com o epicurismo, quando a gente falou. Né? Eles também são materialistas. Eles negam a transcendência divina e a concepção da filosofia como a arte de viver. E aí uma diferença grande dos estoicos por epicurismo é desprezar qualquer tipo de prazer. Eles não selecionam os melhores prazeres, mas eles acham que não deve se ter nenhum tipo de prazer. Nenhum tipo de prazer. Eles rejeitavam todo tipo de prazer. O sábio, ele deveria atingir um estado de apatia. Apatia é não sentir mais nada. A ausência de qualquer tipo de paixão. Então, a sabedoria é isso, é o estoico. Ele recebe tudo e aí ele não deveria sentir absolutamente nada. E aí, por que isso? Por que essa filosofia dos estoicos, desse tipo?
Eles acreditavam que tudo era produzido e orquestrado pelo Logos. E galera, vou fechar aqui, que vai acabar. Aí do Instagram, encerro e já retorno. Valeu! Cara, é muito ruim esse negócio. Valeu. Não, encerrei não, aí tá certo. É aqui no Instagram. Só continuar aqui. Que é ruim. Pausar aqui. Esse Logos, ele é material, ele está na matéria. Ele está nesse universo, no cosmos. Então, esse Logos, essa inteligência, estava gerindo tudo. Então, é uma certa crença, uma crença materialista, meio complicado isso. O Deus não é transcendente, é a matéria, né? Que tem essa inteligência, esse Logos, né? Que ordena todas as coisas. Então, a gente pode falar de uma certa providência estoica, né? Diferente da providência divina, não tem nada a ver com a providência divina, mas essa providência estoica, que é do Logos, que seria a alma do mundo. Ela é a alma do mundo, que gera essa inteligência, que gera todas as coisas. E aí, se eles acreditam que há, no final, há uma teleologia, então para eles há um destino, que é um fado. Há um destino a seguir. E aí você não tem como fugir desse destino. Não dá. É fatalista o pensamento. Então, se o seu destino é esse, morrer na batalha, você vai morrer. Não tem nada que você vai fazer contrário a isso. O mundo é fechado ali. Você tem um destino, tem um fado, e aí você vai seguir aquilo. Não existe. Aí você pode perguntar, mas onde tem uma liberdade nesse pensamento? E aí a liberdade dos estoicos é a liberdade de aceitar o seu destino. É de você conformar com o seu destino. É de você não lutar contra o seu destino. Isso é liberdade. Enquanto você luta contra o seu destino, você é infeliz, você está não está em sintonia com o Logos. Mas quando você abraça o seu destino, você está em sintonia com esse Logos. Sêneca, que foi um poeta famoso romano, ele diz assim: o destino guia aquele que o aceita e arrasta aquele que o rejeita. Então não tem como fugir. O destino guia aquele que o aceita e ele arrasta aquele que o rejeita. Então deveríamos viver segundo a natureza, mas de forma racional, como está falando. Viver segundo a natureza, mas de forma racional. Então não é reclamando, não é lutando contra os sentimentos, mas é racionalmente, contra os sentidos, perdão, que chegam a nós, mas racionalmente eu abraçar ou rejeitar isso. Mas não há nada que eu possa fazer contrário. As coisas irão acontecer. É basicamente isso. Tudo vai acontecer. A morte, a vida, o bem, o mal. Para o estoico isso não interessa. Porque as coisas vêm. Mas a diferença é a minha resposta a tudo isso que acontece. Aí isso será bem ou será mal a partir da minha resposta, do uso da minha razão. Por isso que é um pensamento muito interessante. O pensamento estoico. Por causa disso. Não é você tentar mudar a realidade lá fora, mas é você tentar mudar como você recebe isso, o que vem de fora. Então, é uma filosofia que é muito interessante por causa disso. Então, viver segundo a natureza, de forma racional. E aí, eu devo
empreender, né, como a gente já falou, de abraçar aquilo que melhora ou que aumenta a minha razão. Porque a essência do ser humano é a razão. A essência do ser humano é racional. Então, tudo que vem, como não tem o bem e o mal, mas é tudo aquilo que proporciona um aumento da minha razão. Então, isso é bom para mim. Então, aquilo que é virtude é bom e os vícios são maus. Virtudes são boas, vícios são maus. Então, a virtude, o bem, é aquilo que conserva o ser humano, conserva ele. E aquilo que é mal é aquilo que danifica o ser humano. Então, se a gente colocar, sei lá, fumar cigarro, por exemplo. Fumar cigarro acaba com os meus pulmões. Então, é ruim. Comer bons alimentos. É bom, porque isso conserva a minha vida. Isso vai me dar mais anos de vida. Então, isso é bom. Então, é bem prático. Aquilo que conserva é bom. Aquilo que degenera ou danifica é mal. Então, eles não têm nenhum tipo de prazer. A gente falou, eles não buscam prazeres. Mas a ausência de todas as paixões, todos os sentimentos. Mas, é claro que ter saúde é melhor do que estar doente. Então, tem isso. Né? Então, você procurar saúde é melhor do que estar doente. Mas ter a saúde não é o bem final. Não é o que vai me mover. Mas é melhor ter saúde do que estar doente. Deu para entender isso? Não há uma busca final desses valores, mas é preferível, né, eu estar saudável do que estar doente. Entendeu? Então tem essa diferença. Quais são as ações, se não há bem e mal, como é que a gente pode diferenciar das ações que são corretas e das ações incorretas? Como é que ficaria essa ética, né, dos estoicos? Então, as ações elas devem ser convenientes aos deveres. Ele falou sobre o dever, mas esse dever é aquilo que tem a ver com o meu destino, ou aquilo que está em sintonia com o Logos. Aquilo que está em sintonia com o Logos é a coisa correta a ser feita. Então, o sábio é aquele que está mais em sintonia com o Logos. Então, todas as ações de um sábio, desse que está em sintonia com o Logos, elas são corretas. E se você não está em sintonia com o Logos, ou com o seu destino, todas as suas ações, elas são incorretas. Então, você vê como é que cai no subjetivismo também, né, das ações. Porque é a questão, se eu estou de conformidade com Logos, mas quem vai falar isso? É uma coisa bem subjetiva. Então, aquilo que é bom para mim não pode ser bom para você, e mal, e etc. Né? Então, a felicidade está na apatia, como a gente falou, que é não sentir, né, a ausência de qualquer paixão. E aí nós devemos viver segundo a natureza, e é sempre se apropriar do que é da natureza e sempre se atualizar, sempre mudar. Então, é isso, você receber da natureza, utilizar a sua razão, praticar ações que sejam de acordo com o Logos, com aquilo que é correto, segundo o Logos, que a gente falou, é aquilo que conserva o ser humano. E aí, eu sempre me atualizando, recebendo, me atualizando, recebendo e me atualizando. Então, basicamente, essa ética dos estoicos, ou do estoicismo. Certo? Perguntas? Alguma dúvida? De alguma das 3 escolas? Teve alguma dúvida, alguma coisa?
sobre os estoicos, Tiago. Sim, Tu falaste que o Zenão é o principal, né? Representante dos estoicos. isso. E o segundo que tu falaste também, o Clecito, foi isso? Clécito. Rapaz, É isso mesmo? eu vou até procurar aqui no que eu anotei aqui, não tô entendendo a minha letra. Ah, não, é Cleanto, perdão. Cleanto. 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 Isso aí. Cleanto. Cleanto e Crísipo. Zenão, Cleanto e Crísipo. Que seria o estoicismo clássico. É o primeiro. Porque tem de Marco Aurélio, tem outra da escola romana. Mas aqui vamos falar sobre isso. Aqui em linhas gerais, o estoicismo é isso aqui. O logos é a palavra, logos é o conhecimento, palavra, sabedoria, inteligência. Logos é um conceito muito grande, por isso que João se apropria dessa palavra grega para falar de Deus, de Jesus Cristo. Né? Ele não é somente a palavra, ele é conhecimento, sabedoria, fala, discurso, logos também é isso. Então, logos é um conceito muito grande. Entendeu? E o logos, aí a gente tem que fazer a diferenciação. Esse sentido que eu falei do logos é para os estoicos, como a alma do mundo. Eles tendo logos como a alma do mundo. Que a gente viu isso lá no início, lá com Heráclito. Né? Ele falava que o mundo era gerido pelo logos. Né? E eles também têm diferente da transformação eterna, mas os estoicos têm a questão da criação e da destruição. As coisas são destruídas, acabam. Também tem isso. Né? Não de uma eterna transformação, mas também eles têm um sentido de destruição. E aí é interessante porque eles têm um tipo de um eterno retorno. Haveria um momento que o mundo todo seria destruído, mas ele voltaria de novo com as mesmas pessoas e as mesmas ações, tudo de novo. Seria de uma forma cíclica. Tudo sendo destruído, tudo sendo recriado de novo, a vida retornando de novo com as mesmas pessoas, as mesmas ações, e aí de novo, e de novo. Tinha esse sentido também do pensamento estoico. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta sobre o estoicismo ou sobre os cínicos ou sobre o epicurismo, né? Que a gente falou. Tem alguma pergunta aí, pessoal do Instagram? Se não houver, já está acabando aqui já. Recapitule rapidamente a aula. Ok. Vamos lá. Tem um PDF aqui que eu vou mandar para vocês, fica mais fácil. Primeiro, foi os cínicos, né? O cinismo. A gente falou que o maior representante... Perdão. O cinismo é o Diógenes. Né? E aí os cínicos que vêm de Kion, que significa cão, e eles têm esse sentido de viver uma vida muito simples, sem prazeres, sem nenhum tipo de pudor, de tudo que ele recebe, tá bom? Se alguém não dá nada para ele, ele fica chateado e responde como mesmo, né? E ele tem a liberdade como principal objetivo. A liberdade é o maior prazer para os cínicos, né? Assim como o Diógenes ficou mais famoso, né? E a sua simplicidade. Depois, o epicurismo, que a gente falou, que é o Epicuro. Ele tem a questão de fugir das dores, do sofrimento, né, que é o estado de ataraxia, né, e aprender e escolher os prazeres, né, apreciá-los com moderação. Né, aqueles 3 tipos de bens que deve se buscar, né,
Então, procurar o mínimo para se viver, para extrair dele o máximo prazer, né? Na simplicidade. O prazer está na simplicidade, né? Então, ele fala os prazeres que a gente deve buscar, deve ser simples, uma boa amizade deve ser buscada porque ela aumenta os prazeres. Eles também não têm medo da morte, também a divindade não faz diferença, né? Os deuses não faz diferença para eles, né? Eles não têm medo, não devem ter o medo da morte, porque não tem nem não se sabe se vai viver eternamente, não tem nenhum tipo de razão para temer, porque se ele estiver morto, ele não está vivo, né? Essa é o pensamento de Epicuro, que é interessante lá no diálogo dele que tem sobre a felicidade. Ele era materialista, né? O Epicuro. Então, toda a natureza material ela desaparece com a morte. Então, ele não acreditava numa vida após a morte. Então, se tudo acabasse, ele não ia sentir mais nada, então não teria por que ele ter medo. E os últimos, o último, né, que foi os estoicos, que foi criado por Zenão, né, foi o principal representante deles. Eles eram materialistas, negavam a transcendência divina, mas eles acreditavam, né, eram de certa forma panteístas, porque acreditavam nesse logos, nessa razão do mundo, do universo, né, a alma do mundo que geria todas essas coisas. E eles buscavam essa apatia, ausência total de paixão, ausência de prazeres. Essa é a diferença principal dos estoicos com o epicurismo. Eles não buscavam nenhum tipo de prazer, mas viver de acordo com a natureza e a razão, né? E fugir de tudo aquilo que causa algum tipo de sofrimento, né? As paixões, na verdade, né? Todas as paixões causam sofrimento. Esse foi um resumão, né, da aula que a gente passou, mais ou menos. Eu tenho um PDF aqui que eu consegui, legal, também resumido, das escolas helênicas, vou passar para vocês. Quem quiser, fala comigo, me manda uma mensagem aí no Instagram para eu mandar o PDF. Aí eu vou mandar para vocês agora no grupo, certo? Então, meus irmãos, é isso. Ano que vem a gente vai entrar no cristianismo, na junção, né, do cristianismo com a filosofia. Já vamos entrando no pensamento de Agostinho. Vamos falar um pouco, não sei se é uma aula, não sei se é uma aula de Agostinho, uma aula de Tomás de Aquino, mas a gente vai ver. Certo? Na semana que vem estamos de volta. Deus abençoe todos. Valeu, galera. Tá no Instagram. Vou botar no YouTube, cara. Me lembra, para não esquecer, cara. Depois eu esqueço de fazer isso. Tem que botar as outras aulas também. Valeu, irmão. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Valeu, galera.